amados irmãos, com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, porque nos reunimos para te adorar e para te glorificar. Aceita, Senhor, neste momento, o nosso culto e a nossa adoração. Que os nossos corações estejam voltados para ti e que as nossas vidas possam estar te engrandecendo e te louvando, Senhor, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Aceita, mais uma vez nós te pedimos o nosso louvor e a nossa adoração por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Ler a palavra do Senhor, irmãos, que se encontra no Salmo 93. A palavra do Senhor nos diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Desde a antiguidade está firme no teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Outro Deus como o Senhor é, e ninguém é tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno e está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza te pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos.
Boa noite, irmãos. Hoje eu vou ler o Salmo 90, do 1 ao 12, que diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dize: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são os Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de água. São como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do Teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, passando nos nossos anos como um conto que se conta. Os dias das nossas vidas chegam a 70 anos, e alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles é a canseira e o enfago, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim como o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Se paz, amados, vamos estar orando, oração de súplica, mas antes de orar, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, no Salmo 143, versículo 1, que diz assim a Palavra de Deus: Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por Tua fidelidade e por Tua justiça. Que Deus nos abençoe nesse versículo, que Ele possa estar respondendo as nossas orações essa noite aqui. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai querido, Pai maravilhoso, nós Te damos graças, Senhor, porque Tu nos dá, Senhor, mais esta oportunidade de estar reunido com nossos irmãos para Te louvar, Te adorar e Te agradecer por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, pela nossa igreja de Vila Formosa, que Tu possa estar cuidando de cada irmão querido daquela igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar visitando cada lar, cuidando de cada um, guardando, se protegendo. Também quero Te pedir pela vida do nosso pastor Gilberto, que Tu continue abençoando ele, com sua família, em seu ministério também. E também, Senhor, o conselho da nossa igreja, que Tu abençoe cada um daqueles Teus servos, Senhor, cuidando de cada um, guardando e capacitando, Pai, que eles possam estar sempre prontos para fazer a Tua obra. Pedimos pela mesa diaconal também, de ministério tão especial, Senhor, que trabalhe em prol daquelas pessoas que necessitam. E quero Te pedir também, Senhor, para aquelas pessoas desempregadas, Senhor. Sabemos que neste momento tão difícil de arrumar um emprego, mas para Ti nada é impossível, Pai. Que Tu possa estar abrindo porta para essas pessoas, que eles possam estar sendo, Senhor, amparado, que Tu possa estar suprindo a sua necessidade, que eles possam estar ganhando aquele pão de cada dia dignamente também. E queremos agora, Pai, Te pedir pelas famílias enlutadas essa semana, família que perdeu ente querido, Senhor, que Tu possa estar consolando os familiares, confortando aqueles corações. E agora também, Senhor, quero Te pedir pelos enfermos, Senhor. Lembramos do Senhor Roberto, do Senhor Marcos, que estão na UTI, Pai. Que Tu possa estar neste momento visitando eles, Senhor, tirando aquele sofrimento, afofando, Senhor, o seu leito. Que Tu também possa estar usando aqueles médicos, Senhor, os enfermeiros, e que eles sejam instrumento na Tua mão, Pai. Que eles possam estar passando remédio, Senhor,
que tu possa estar consagrando esse remédio para que ele seja curado. São outras pessoas que estão também necessitando de uma cura. Tu conhece os pedidos que são feitos da nossa igreja, daquelas pessoas que precisam, Senhor, de uma cura. Ô Pai, faça uma obra naquelas pessoas, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Põe a tua mão sobre as enfermidades deles, curando, tirando todo aquele sofrimento também, que é sofrimento não só deles, mas também dos seus entes queridos, Pai, que sofrem vendo assim, aquelas pessoas naqueles hospitais. Quero te pedir também pelos que estão com Covid, Pai, também, que eles possam também ser abençoados por Ti, que eles possam estar sendo curados. E aqueles que já estão também em recuperação, que Tu continue abençoando a sua recuperação, que eles não tenham nenhuma sequela, Pai, que eles possam ter, assim, totalmente seu corpo recuperado. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Visita, Senhor, cada sofrimento, Pai. Também quero te pedir também para aquelas pessoas que estão em frente, Senhor, desta pandemia, Pai, cuidando dessas pessoas, que Tu possa estar guardando eles, cuidando deles, que eles não sejam atingidos por essa pandemia também, Pai. Agora, Pai, quero te pedir também, Senhor, pelo nosso pastor, que vai trazer essa mensagem, Pai. Que essa mensagem possa estar trazendo, Senhor, esperança, confortando nossos corações. Também, Senhor, nos santificando, Pai. Que essa palavra, Senhor, seja tão maravilhosa para nós, que nós possamos estar vivendo essa palavra, Pai. Fique conosco, Senhor, em todos os momentos. Essa semana que está iniciando, Pai, que Tu possa estar nos guardando, nos protegendo, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que nada vai nos atingir, porque Tu estás cuidando de cada um de Teus filhos. Fique conosco, Senhor, e nos perdoa, Senhor, porque somos pecadores. Tire de nós tudo aquilo que não Te agrada e coloque em nossos corações aquilo que Te agrada, Pai. E que Te pedimos, não que merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos iniciar os louvores dessa noite com uma leitura em Lamentações 3, de 21 a 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém? Que essa palavra possa falar aos nossos corações, nós que estamos desejosos de estarmos juntos de verdade, né? Juntos no templo, juntos louvando ao Senhor, orando. Estamos ainda passando por esse período difícil, né, irmãos? Mas, em nome de Jesus, vamos nos apegar, porque a palavra nos diz: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai Santo, Pai bendito, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos unidos, reunidos, Senhor Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela semana que passamos. Obrigada, Senhor Deus, por esse momento ímpar, Senhor Deus, que o Senhor nos dá, Senhor. Fica conosco, usa as nossas vidas para o Teu louvor. Que possamos ser usados por Ti a todo momento, a todo instante. Amém. Cuida de nós, Senhor Deus. Cuida da Tua igreja. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Reina em mim.
aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Filipenses 2, de 9 a 11, nos fala assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Rei das Nações. Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. Das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois seus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Vamos louvar o cântico, é Deus Supremo És.
Deus, além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, Deus supremo é, soberano em glória. És incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre um personagem importante da palavra de Deus, o rei Ezequias, que reinou sobre Judá durante um longo período, durante mais ou menos 40 anos. Foi um homem usado e abençoado por Deus. O texto que nós vamos ler está no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, dos versos 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que lhe fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neus-Tan. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que fora antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele por onde quer que ia. Lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre um homem que foi fiel a Deus, o rei Ezequias. Ele governou Judá durante 25 anos, como diz aqui o texto da palavra de Deus. Ele serviu a Deus de coração, tomou atitudes para buscar e confiar em Deus, e por isso ele ser uma pessoa abençoada. E diz aqui o texto da palavra de Deus que ele, ainda jovem, tinha a idade de 25 anos de idade quando começou a reinar. Então ele começou na sua juventude ainda, um homem jovem. E nós vamos ver então algumas coisas que a palavra de Deus nos fala sobre o rei Ezequias. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, meus amados irmãos, é que ele foi um homem que fez aquilo que era correto, que era certo diante do Senhor. Diz assim no versículo 3: fez o que era reto perante o Senhor.
Então, meus amados irmãos, nós precisamos notar já neste primeiro ponto que Ezequias foi um homem aprovado por Deus porque fez o que era reto. Quer dizer, ele buscou a orientação de Deus, a direção de Deus, para que ele pudesse então servir ao Senhor, sendo rei de Judá. E então ele, assumindo o reinado, passa a ser um homem que era instrumento de Deus, seria a bênção de Deus para o povo de Judá. Por isso, então, seria interessante nós vermos que ele fez o que era reto perante o Senhor. E a primeira coisa que ele fez aqui, nós podemos ver no versículo 4, por ele ser reto perante o Senhor, é que ele primeiro removeu os ídolos, quebrou as colunas e deitou os postes ídolos e fez isto em pedaços, quebrando uma serpente de bronze, com aquela serpente de bronze que Deus dera a Moisés lá no Egito, quando eles estavam ainda caminhando pelo deserto, quando eles então, o povo de Israel, estava fazendo coisas erradas, pecando perante o Senhor, e então eles receberam uma serpente de bronze, e o Senhor então, com aquela serpente, porque veio por causa do pecado, serpentes que picavam os pés das pessoas, e elas morriam. E então o povo pediu a Deus, a Moisés, que intercedesse diante de Deus. Deus deu uma serpente de bronze, fez ele fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para esta serpente, mesmo sendo picado, não morreria. Mas com o tempo, o povo, ao invés de ver que era Deus quem tinha feito a bênção, tinha feito todo o cuidado para com eles, e eles passaram a adorar aquele instrumento, a adorar aquela serpente. Então, alguma coisa que deveria ser algo de bênção, levou-os a eles a se distanciarem de Deus. E diz aqui o texto da palavra de Deus, que eles chegaram a queimar incenso e chamar aquele ídolo de algo como Neostan, que significa alguma coisa que era muito importante e foi colocada até acima de Deus. Então nós vemos aqui 3 coisas importantes para que ele fosse reto perante o Senhor. Removeu os altos, quer dizer, tudo aquilo que era colocado como objeto de adoração, pontos, lugares de adoração, ele mandou remover. As colunas tinham colunas, lugares onde as pessoas se adoravam, se colocavam diante delas e se prostravam. Ele também mandou remover e fez em pedaço a serpente que Deus dera a Moisés. Então, meus irmãos, para fazermos as coisas que são retas perante o Senhor, é preciso haver uma limpeza espiritual nas nossas vidas. Nós estamos realmente adorando a Deus, fazendo o que é reto perante o Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que Ezequias nos orienta. Para isso precisamos fazer uma limpeza na nossa vida e deixarmos que o Senhor tome o primeiro lugar para fazermos o que é reto diante dele. E como é que ele começou? Diz o texto aqui da palavra de Deus no versículo 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Meus amados irmãos, o segundo ponto é, ele confiou no Senhor. Confiar no Senhor é uma decisão muito séria. É uma decisão daquele que olha para Deus e confia no Senhor. E a palavra de Deus fala que nós devemos ter fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso é necessário, diz a palavra, que aqueles que dele se aproximam, creia que ele existe e que ele vai abençoar aqueles que o buscam, aqueles que confiam nele de todo o coração. Meus amados irmãos, confiar no Senhor significa realmente se derramar diante do Senhor e colocar a sua vida nas mãos de Deus. E diz aqui a palavra de Deus uma coisa tão linda sobre Ezequias, e eu espero que o Senhor esteja registrando lá no livro da vida isto que registrou sobre Ezequias. Espero que você também tenha esse mesmo desejo, esse mesmo sentimento,
porque aqui diz assim: depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha aqui, colocação, dizer que Ezequias foi uma pessoa tão especial, fiel a Deus, que depois dele não houve semelhante entre os reis de Judá, entre todos os reis, nem antes e nem depois dele. Meus amados irmãos, Deus tem escrito isto das nossas vidas. Eu espero que você esteja se colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, registra que eu sou uma bênção nas tuas mãos. Registra que eu confio no Senhor de todo o coração. Registra aí, Senhor, e que eu possa estar entre aqueles, e espero que essa lista seja grande, que antes e nem depois houve vidas como a minha, como as nossas vidas. Que Deus registre isso no meu e no seu coração, através de servirmos a sua palavra, e confiarmos nele no seu coração, de todo o nosso coração. E aí então ele vai registrar lá nos céus sobre essa maravilha que é nós sermos vidas que confiam no Senhor, e por isso nós somos especiais para Deus. Diz aqui a palavra de Deus também um terceiro momento: se apegou ao Senhor. Sabe, meus amados irmãos, às vezes as pessoas confiam em Deus temporariamente, esporadicamente ou numa situação difícil. Aí até a pessoa se compromete a estar com Deus. A pessoa se compromete a estar na presença de Deus. A pessoa se compromete a cada dia servir a Deus. Mas isso é apenas naquele momento, naquela situação. Mas aqui diz o texto que ele se apegou ao Senhor. Quer dizer, se apegar é alguém que está pegajoso, agarradiço, alguém que está junto do Senhor e quer sempre estar perto do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos que nos apegar ao Senhor. Nós temos que nos agarrar ao Senhor. Nós temos que estar sempre junto do Senhor, para que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, que seja aquele que seja como sombra à nossa direita. Então diz aqui que ele se apegou ao Senhor. Quer dizer, a minha vontade, a minha alegria, o meu desejo é estar sempre perto do Senhor. Seja qual for a situação, eu quero sempre estar perto do Senhor. Se nós olharmos lá para o texto da palavra de Deus, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, dos capítulos 29 a 32, fala sobre o reinado de Ezequias. E num dos momentos ele está doente, e ele, por ser apegado a Deus, diz que ele vira o seu rosto para a parede, ora a Deus para que Deus lhe abençoe, lhe cure, e Deus responde que lhe daria mais 15 anos de vida, porque ele estava apegado ao Senhor. E eu espero que você esteja sempre apegado ao Senhor, porque você estando assim nos momentos difíceis, o Senhor estará bem perto para te abençoar, para te proteger e para te dar a vitória em o nome de Jesus. Apegue-se ao Senhor. Diz assim também o texto: não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Aqui eu queria dizer uma coisa para você. Diz aqui o texto que ele não deixou de segui-lo. Segui-lo significa alguém que está a cada dia, a cada momento, sendo orientado e cumprindo esta orientação. Nesse ponto aqui, não deixou de segui-lo e guardou seus mandamentos. Ele tinha como base os ensinamentos que Deus deixara a Moisés. Eu queria que você meditasse nisto. Por que ele seguiu ao Senhor? E por que ele guardou? Porque ele tinha em mente uma vida que tinha estado com o Senhor e tinha deixado ensinamentos.
e esses ensinamentos eram da palavra de Deus. Os primeiros 5 livros da Bíblia são colocados como os livros deuterocanônicos, os livros que nos ensinam sobre a vontade de Deus. E ele sabia que Deus tinha dado ensinamentos a Moisés e estava então buscando essas orientações para pautar o seu reinado, para pautar a sua vida. Em quem você confia? Sabe, meus amados irmãos, nesse dia nós temos muitos pregadores que têm a aparência de piedade ou a aparência de comunhão com Deus. Eu sempre digo isto. Eu olho para as pessoas e penso, não no que estas pessoas falam, mas as suas vidas representam vidas de servos fiéis a Deus, para eu buscar ver neles ensinamentos que são fiéis à palavra de Deus. Moisés representava este homem, um homem fiel que serviu a Deus, que ouviu a Deus, que fez a vontade de Deus. E por isso ele viu que todos os ensinamentos que Moisés deixara, valia a pena ele então estar seguindo esses ensinamentos. E ele seguia, mas ele não seguia os ensinamentos apenas em alguns momentos, mas diz que ele guardou esses mandamentos no seu coração. Quer dizer que ele sabia que, em seguindo os ensinamentos que Deus deixara a Moisés, ele guardando esses ensinamentos no seu coração, ele estava com a palavra de Deus, sustentando e orientando a sua vida. Guardando a palavra de Deus, ele estava guardando os ensinamentos de Deus para guiar, para orientar, para deixar a sua vida uma vida agradável a Deus. Por isso é que no Salmo 119 fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que maravilha! Então é isso que ele fez. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor dera a Moisés. Meus amados irmãos, em quem você olha como sendo vidas que realmente merecem ser vidas que devem ser seguidas, não por seguir estas vidas, mas seguir os ensinamentos que elas testemunham e vivem da palavra de Deus. Eu espero que o Espírito Santo esteja orientando e esclarecendo a sua vida, as nossas vidas. Mas diz que houve um resultado por Ezequias ser uma vida assim. Sabe qual foi o resultado? Diz assim: assim foi o Senhor com ele. Então veio a resposta de Deus. Assim foi a resposta de Deus. Diz aqui o texto que o Senhor estava com ele. Você sente a cada dia a presença do Senhor? Em cada momento, em momentos bons, em momentos difíceis. Diz aqui a palavra de Deus que Ezequias sentia sempre Deus com ele. Não porque ele era especial, sendo melhor do que você ou eu. Não que ele não iria passar por dificuldades e problemas, mas porque ele foi um homem que serviu ao Senhor, que se apegou ao Senhor, que confiou no Senhor e que guardou as palavras do Senhor no seu coração, na sua vida. Então o Senhor, olha que maravilha, o Senhor estava com ele. Você sente a cada dia, seja qual for a situação, o Senhor na sua vida? Este é um momento muito importante. Nesses momentos difíceis, onde vemos vidas que estão partindo, passando, infelizmente vivemos momentos difíceis, dias difíceis. Mas em meio a esses dias difíceis, você sente que o Senhor está com você? Eu tenho tido essa experiência, não só agora, mas num passado bem recente. E tenho sentido que mesmo em meio aos dias difíceis, o Senhor tem estado comigo. E por isto, pelo Senhor estar comigo, diz aqui assim que ele saía e por onde ele ia, ele
lograva bom êxito. Sabe, meus amados irmãos, o Senhor está conosco e onde quer que nós andarmos e caminharmos, nós vamos estar sendo abençoados e sendo vitoriosos pela presença e pela direção do nosso Deus. Por isto é que eu gostaria que você estivesse pensando nisto, pensando seriamente, porque aqui diz assim que o Senhor era com ele onde quer que ele saía. Então o Senhor não estava com ele apenas no templo, na igreja, na sua casa, mas onde quer que ele ia. Você sente a presença de Deus? Às vezes o pessoal pensa que por estar na igreja, Deus está lá. Ou então pensa que Deus está em lugares especiais. Eu vejo muitas pessoas que querem ir para Jerusalém para se sentir mais perto de Deus. E nós vemos que isso é algo que não é verdadeiro. Você pode ir a lugares onde podem ser históricos pela presença de Deus num determinado momento naquele lugar. Mas ele não é mais especial, este lugar, do que a sua casa, do que a igreja, ou do que o lugar onde você trabalha. Porque Deus está com você em todos esses lugares. Por isso, meus amados irmãos, diz que para onde ele quer que saia, o Senhor estava com ele. Notaram a diferença? Notaram que às vezes as pessoas dizem assim: eu fui naquele lugar e lá eu senti mais a presença de Deus. Como se Deus estivesse reduzido a um lugar. Não. Deus está em todos os lugares. Basta que nós deixemos que ele se manifeste a nós, como ele se manifestou a Ezequias, tendo realmente uma atitude de quem serviu ao Senhor. E onde quer que ele ia, o Senhor estava com ele. Então, se eu estiver aqui em casa, o Senhor está comigo. Se eu for viajar na estrada, o Senhor está comigo. No lugar onde eu chegar, o Senhor está comigo. Em todos os lugares, o Senhor está comigo. Porque ele está ao nosso lado, conosco, sempre. Diz o Senhor Jesus que aquele que crê em mim, eu e o Pai estaremos com ele e nele faremos morada. Que maravilha, irmãos. Que Deus, o Espírito Santo, abra os nossos olhos, os olhos de muitos que veem o Senhor, não como Ezequias, mas veem o Senhor apenas em determinados lugares ou situações. Eu quero estar sempre certo de que o Senhor está sempre presente comigo, como disse o Senhor Jesus no texto que acabamos de falar. Aquele que crê em mim, eu e o Pai estaremos com ele e nele faremos morada. E por último diz assim que ele se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Significa o que, meus amados irmãos? Que havia um reino maior do que o reino de Israel, de Judá. Esse reino era poderoso, mas Ezequias foi firme, porque se ele se submetesse, ele teria que se esquecer de Deus, das coisas de Deus, dos ensinamentos de Deus, e teria que servir aquele que manda nele. E quem manda na minha vida, mandava a vida de Ezequias, é o nosso Deus. Por isso diz que ele se rebelou e não o serviu. Sabe, meus amados irmãos, nós muitas vezes não nos rebelamos contra o pecado, contra o mal, contra o nosso inimigo, mas o servimos e dizemos que está sendo a coisa feita para que tudo dê certo. E não dizemos não ao pecado, não ao inimigo. E servimos muitas vezes ao inimigo. Mas, pastor, quando é que nós fazemos isto? Quando nós nos esquecemos da palavra de Deus, quando nós tomamos atitudes que não são de acordo com o que Deus nos ensina, e quando até nós fazemos e somos influenciados não por Deus através do Espírito Santo, mas pelo inimigo. E nos esquecemos dos ensinamentos de Deus. Leiam o texto da tentação de Eva, lá no começo, quando o inimigo disse: Eva, por que você não come deste fruto? Mas o Senhor disse, então ela sabia. Aí o inimigo colocou assim:
Mas ele disse isso porque se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Ela estava ciente. Ela sabia que o Senhor disse: se você comer, você terá conhecimento sobre o bem e o mal. E diz o texto que ela olhou para o fruto, o desejou, pegou e o comeu. E com isso, então, entrou o pecado no mundo. Depois deu ao seu marido. E houve grande tristeza e sofrimento. Não sirvamos ao inimigo. Vamos dizer não ao nosso inimigo. Que você, que eu, possamos ser servos fiéis ao nosso Deus. E que esta frase, que está bem linda aqui no versículo de número 3, fez o que era reto perante o Senhor, que o Espírito Santo possa estar registrando isto da minha vida, das nossas vidas. Deus te abençoe. Deus cuide da sua vida e da vida da sua família. E que nós sejamos sempre aqueles que estão debaixo da poderosa mão de Deus. Que Deus assim te guarde, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Receber a bênção. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção e o poder do Espírito Santo, junto com o amor do nosso Deus, esteja convosco hoje e até aquele dia da vinda do Senhor. Amém, amém, amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje, eu sei, te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, e em sossego alcanço gozo natural. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao culpado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos,
pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, atende minha petição e seguro eu durmo sem hesitação. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como representante hoje da mesa diaconal, eu venho até vocês para agradecer pela gratidão. Obrigado, queridos irmãos, pela adesão das contribuições para as cestas básicas. É tão gratificante que as famílias atendidas recebam essa cesta que tanto elas necessitam. Muito obrigado. E estamos também para enfatizar e nos atentar para as datas. Até o dia 15 de cada mês, que os irmãos possam fazer as suas contribuições, para que até, no máximo, no dia 25, as famílias já estejam recebendo as cestas. Muito obrigado. Que Deus os abençoe ricamente. Eu vou deixar para os irmãos um versículo que está em Colossenses 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Boa noite, irmãos.